nossos desafios, os antigos e os novos, que precisam ser superados e definitivamente vencidos. Para enfrentá-los, modificamos estruturas de governança, contamos com novos quadros técnicos e nos dedicaremos a aperfeiçoar processos de gestão, mantendo, no entanto, intocados os princípios que sempre nos moveram no Mato Grosso do Sul, em especial aqueles que sustentaram reformas e ganhos exponenciais de qualidade em todos os campos. Para nós, eles são emblemáticos, porque foram produzidos com muito sacrifício e dedicação à causa pública. Foram exaustivamente testados e aprovados em tempos muito difíceis. E agora se consolidam como novos paradigmas de referência às diferentes políticas públicas sob a guarda do Estado. Dele tiramos muitas lições que eu carrego comigo e que nos ajudarão a modelar a gestão pública nessa nova fase. Aprendi nesse tempo que não há mais nenhum espaço para tergiversar ou titubear perante as regras rígidas da responsabilidade pública, que a austeridade será sempre o chão firme, sólido de qualquer administração. Entendi que não basta gastar quando se gasta aleatoriamente, sem planejamento rigoroso, lógica estratégica e qualidade no investimento público. Renovei de forma definitiva a minha crença na busca de resultados, que nos oferece respostas cruciais. O que estamos fazendo, para que estamos fazendo, para quem e com que objetivos concretos serão alcançados. Eu exercitei na minha trajetória como gestor o aprendizado dos princípios fundamentais da paciência, da capacidade de diálogo e sensibilidade política. São matérias-primas fundamentais para superar diferenças, pacificar divergência, equacionar problemas e construir as condições necessárias aos avanços. Eu estou consciente de que tudo isso precisa ser feito sob um profundo compromisso com um regime de ética e máxima transparência no serviço público, partes já indissociáveis da boa gestão dos recursos coletivos. E aqui eu reforço, temos um patrão que todo dia paga a conta. Devemos a ele a obrigação básica de respeitar, zelar e fazer valer cada centavo de dinheiro público pago pelas empresas, pelos cidadãos e cidadãs. É nosso dever devolver esses recursos em forma de investimentos transformadores da nossa realidade. Eu disse mais cedo, e insisto aqui, jamais abrirei mão do olhar e do sentimento do cidadão comum, que sempre fui e sou, e de quem trabalha para pagar as contas no final do mês, luta para educar os filhos, prover a família e sonha com um novo futuro. E só andando, percorrendo, ouvindo, é que nós saberemos entender as agonias, as angústias da nossa gente, da nossa população. Esse, não por acaso, é o conceito, a linha mestra do nosso programa, o salto para um novo futuro. Ele se consumará no corpo de projetos de grande envergadura que estão sendo preparados, que se concretize e se consolide uma autêntica mudança de patamar do Mato Grosso do Sul. Ficarão sob a guarda das senhoras e dos senhores, hoje empossados. Aqui, grandes desafios. As pastas do campo da economia e do desenvolvimento partilharão a necessidade de prover um processo de crescimento sustentado e sustentável. Crescer protegendo nossa biodiversidade, nossos mananciais de água e cada vez com melhor balanço de carbono. Única garantia de vida futura para todos nós, inclusive econômica. E crescer aproveitando as gigantescas oportunidades geradas pela rápida e decisiva transformação do modelo de desenvolvimento global. Ou nós garantimos sustentabilidade à nossa produção, ou em médio e longo prazo, simplesmente não haverá mercados consumidores para os nossos produtos. E poucos estados reúnem tantos potenciais e ativos nessa direção como o nosso. Ou seja, o que é problema para muitos, para nós é a nossa maior oportunidade. Faremos tudo isso com outra relevante preocupação. Vamos distribuir com mais justiça o resultado desse crescimento. Para tanto, vamos educar e qualificar o nosso capital humano, para que ele encontre e aproveite as oportunidades de uma vida melhor. Na outra ponta, programas transversais integrados vão trabalhar o resgate da cidadania de milhares de famílias vulneráveis. Nossos programas sociais têm que ser autênticas boias lançadas no mar da desigualdade, da fome e da pobreza extrema. Estaremos governando a bordo de uma inédita e criativa transversalidade. Muita gente perguntava, o que é isso?
Como funciona, Carlos Alberto? E você viu muito bem como é isso. Aquelas caixinhas de governo têm que se movimentar e o resultado aparece. Precisamos oferecer saídas e abrir portas capazes de levar a um novo destino as atuais e futuras gerações, interrompendo assim, nesse campo, o ciclo de perpetuação da pobreza. Esporte e cultura são atividades essenciais a serviço do social, Marcelo. Baita de um desafio. Já uma grande mudança na qualidade de vida em todo o Estado virá com a universalização do saneamento básico nos próximos anos. Trabalho hercúleo, Reinaldo, conquistado a duras penas, e Eliane participou diretamente desse processo, dos primeiros estados que irá universalizar saneamento básico no Brasil. Executaremos um ousado plano estadual de pavimentação das nossas cidades, Júnior. Não queremos mais cidades e periferias sem pavimentação asfáltica para dar qualidade de vida para a nossa gente. Que ela chegue às franjas e bordas das periferias dos nossos municípios. E 7.500 quilômetros de rede de fibra ótica farão do Mato Grosso do Sul um estado mais moderno, integrado, com uma infraestrutura mais ágil e eficiente do tráfego de dados em todo o território. Alcançaremos um novo nível de efetividade, produtividade, economicidade da área pública e privada. Para dar suporte a esse ciclo de crescimento, em franca expansão, uma robusta logística será implantada a ele, inclusive trabalhando com a perspectiva dos ganhos exponenciais que virão da concretização do corredor bioceânico e da integração de grandes projetos ferroviários a serem concedidos. E aqui eu aproveito para renovar a minha fé nas parcerias público-privadas, o modelo assertivo que atrai com grande velocidade mais e mais investimento privado, estratégia inclusive que permitirá ao poder público atuar com mais dedicação a áreas e tarefas em que ainda não pôde ser substituído. A expansão da rede de escolas em tempo integral, Marisa, uma alegria vê-la aqui conosco, acrescentará uma qualidade incomparável ao processo de aprendizagem em toda a rede de ensino. E a gente já colocou, Hélio Daer, temos 2 Hélios agora nos secretários. A nossa missão é que até 2026, qualquer aluno dos nossos 200.000 alunos da rede estadual de ensino tenha acesso, se assim o quiser, a uma escola em tempo integral. Isso vai fazer a diferença para o Mato Grosso do Sul. O avanço de estruturas de saúde, com a finalização do processo de regionalização, mudará ainda mais a lógica descentralizada do atendimento. E vamos preparar uma nova parceria de fôlego para ampliar e qualificar a cobertura de atenção básica à saúde em todos os municípios. Esse é o desafio, Maurício. Você que... Cadê o Maurício? Está ali. O Maurício, quando eu convidei para ser secretário, e paro aqui um pouquinho, eu conversei com ele, um gestor de experiência na Unimed, no sistema auxiliar, conhece profundamente também o SUS, e ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. Falei, Maurício, eu não conhecia o Maurício, conhecia muito o irmão dele, foi meu colega de doutorado lá em Jabuticabal, amigo Eduardo, meu xará. E eu perguntei a ele, Reinaldo, Maurício, qual é a sua grande motivação para ser secretário de saúde do Estado? Ele falou, meu pai, Afonso Simões Correia, sonhou com o Estado modelo, lá em 77. Minha grande motivação é simplesmente poder ajudar a construir aquilo que meu pai sonhou. É um pouquinho do que a gente viu aqui agora na formação do nosso Estado. Obrigado pela confiança, Maurício. Uma das áreas mais demandadas pela nossa população. Na segurança, o olhar sistêmico consolidará a capacidade de operação das nossas forças na repressão ao crime, mas também abrirá novas áreas de serviço no campo da ressocialização. Carlinhos é um craque, profundo conhecedor. Ele só não mostrou aqui algumas fotos que eu conheço dele com 20 anos de idade. Ele já tem esse tamanho todo. Você imagina o Carlinhos aos 20 anos de idade, ele carregava um 357 Magnum, que era o dobro dele. Carregava, mas ele carregava. Sua trajetória é brilhante, Carlinhos. Obrigado por aceitar o convite também.
Tudo isso funcionará sob a ótica da linha mestra do nosso governo, o municipalismo, Júnior. Com cada um dos municípios, firmaremos parcerias pelos contratos de gestão para dar previsibilidade e rigoroso controle aos investimentos públicos prioritários. O cobertor é sempre curto, nós temos que optar e decidir o que fazer, e assim será. Quero também me dedicar especialmente às pastas e áreas com grandes responsabilidades na entrega dos serviços públicos, aquelas que lidam com o atendimento direto da população em diversos campos. Nelas, o nosso dever é combater com afinco e convicção os males que assolam e assombram o modelo antigo de Estado instalado no Brasil e ainda sobrevive, incrustado em algumas repartições, a lentidão, a leniência, o improviso, o desperdício, que é irmão gêmeo da ineficiência, os desvios de finalidade, a burocracia cartorial interminável, feudos de poucos mandatários, que às vezes são eternizados, chave que perderam a capacidade de cumprir o seu dever, e o dramático distanciamento do poder público dos problemas da vida real das pessoas. Queremos um serviço público profissionalizado e reconhecido por um efetivo compromisso com o bem servir, e só o servidor público motivado, capacitado, qualificado pode entregar isso. Com a postura de quem sabe e entende que ele é a própria razão de existência do Estado. E nas grandes decisões, nosso farol sempre será a luz do conhecimento e da ciência aplicada. Como se vê, trata-se de um programa construído, ousado, de ampla abrangência, iniciativas sistêmicas e estruturantes para um novo e poderoso ciclo de transformações na vida do cotidiano da nossa gente. Por isso acrescentei ao nosso estuário de valores a convicção de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Essa necessariamente será uma grande obra coletiva, que depende de forte interlocução com as instituições, colaboradores e parceiros, e muito especialmente com a nossa sociedade organizada. Ao cumprimentar e desejar uma boa jornada aos secretários empossados hoje, eu deixo-lhes essa primeira recomendação expressa. Vamos trabalhar com uma intensa e produtiva conexão entre a agenda de governança e a agenda da nossa sociedade civil organizada. A política, em alguns momentos, ela se distanciou da sociedade. Nós temos que resgatar essa capacidade de sermos compreendidos como os agentes transformadores para melhor da vida das pessoas. Esse será o nosso desafio. Disto depende o governo que sonho realizar, realista, atento, transparente, responsável, mobilizado e cada vez mais reformador, para avançar mais e entregar resultados. Vamos continuar mudando todos os dias, sempre que for necessário, para consolidar uma gestão que maneja e dá respostas às diferentes demandas das pessoas. Também acrescentaremos um alto grau de ousadia, para não aquecer a qualquer sintoma de conformismo e transformar em realidade viva os sonhos do sul mato-grossense. Esses 20 minutos que vocês assistiram, a história do Mato Grosso do Sul, em forma de arte, e talvez com os principais, uns dos acontecimentos no plano global e aqui no nosso Brasil, traz um pouquinho a velocidade e a dinâmica da transformação da sociedade. E esse desafio é nosso. Caros amigos, muitas vezes já ouvi que o nosso governo se inicia com uma vantagem competitiva incomparável. Estamos começando de um novo e exuberante patamar. E isso é verdade. No entanto, como as senhoras e os senhores bem sabem, vivemos em uma economia global, onde quase tudo está conectado. Os problemas e as potencialidades. Temos um cenário inevitável e preocupante, onde os sinais dessa economia globalizada e nacional nos trazem uma advertência. Nesse sentido, iremos sempre estimular e fazer o debate sobre os avanços necessários para que o Brasil tenha um crescimento cada vez mais esperado. Aqui, nem preciso repetir que o processo de crescimento nacional sustentado é a base fundamental sobre o qual todos os estados e o conjunto dos municípios desejam trabalhar, em busca do cumprimento dos seus compromissos com a população. Por isso acredito que é justamente
essa postura de transparência e alta responsabilidade que mais contribuirá, como nenhuma outra, para a pacificação do nosso país. De qualquer forma, trabalharemos com muito mais foco nas nossas grandes prioridades, contendo custos e gastos periféricos para concentrar energia no esforço do principal. O nosso programa, que ficará permanentemente sobre a minha mesa, será nossa referência, um autêntico manual orientador dos esforços e propósitos. E senhores e senhoras secretários e secretárias, sempre busquem nele o norte para as suas decisões. Nosso ponto de chegada está claro: um Estado próspero, inclusivo, verde e digital. Quero fazer um sincero agradecimento aos que aceitaram o nosso convite e a árdua tarefa de nos ajudar a entregar a cada um dos sul-mato-grossenses compromissos que assumimos. Somos um time, vamos trabalhar em equipe, centrados na execução inovadora das grandes tarefas e em resultados. Esta será a régua permanente desse governador. Desde por último, uma palavra de esperança. Vamos trabalhar exaustivamente para estar à altura dos nossos sonhos coletivos. Agradeço o apoio, a intensa solidariedade que venho recebendo e a desprendida colaboração no campo das ideias. Eu falei muito durante a campanha, e campanha sempre traz um acirramento natural, e que muitas vezes também traz o calor de debates, de entrevistas e de falas, acusações e apontamentos, nem sempre reais. E eu sempre falei, quando tiver uma situação dessa, que cada um procurasse conhecer a história das pessoas. As pessoas, elas são o produto da sua história, da sua vida, da sua formação, da sua família, dos seus amigos, daquilo que ela construiu ao longo da sua existência. Não é um debate, uma discussão, uma fala solta que retrata a capacidade, o caráter, a vida de qualquer um. É a análise do conjunto das suas experiências. E aqui eu quero deixar, de novo, um agradecimento muito especial à minha família, porque essa é a minha história. Vocês viram numa foto, quando o Dr. Pedro Pedrocian, Reinaldo, cavalgando ali, recém-eleito governador, que é padrinho de casamento da minha mãe e do meu pai, estava com meu avô logo atrás, que foi prefeito na década de 50. E aqui eu quero dedicar esse momento a ele, meu avô. E eu termino com um conceito que permeará cada uma das nossas decisões e ações. Fazer bem feito para fazer dar certo. E para fazer dar certo, só tem um jeito. Vamos caminhar juntos com esse Mato Grosso do Sul, que se renova hoje, aqui, agora, com a fé e a energia de cada um de nós e as bênçãos de Deus onde vamos. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, ele é construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe e vamos em frente por esse nosso Mato Grosso do Sul. Grande abraço. Queremos convidar